Olá, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês para falar um pouco sobre medicina preventiva, qualidade de vida, e esse é o nosso projeto Manual do Proprietário. Muito bem, eu tenho semanalmente passado dicas para vocês de como prevenir doenças. Tenho lido e tenho comentado com vocês, trazido os trabalhos mais recentes na área médica, principalmente na área de nutrologia, para que vocês possam fazer grandes escolhas e obterem melhores resultados, não é? Atendo vocês também através do e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então eu quero que vocês anotem isso bonitinho aí, esse e-mail, que é o nosso link de contato, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês podem enviar e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas, e a Samira Chaine, nossa diretora de jornalismo, prepara todo esse material com muito carinho, me entrega, e assim eu vou esclarecendo vocês nas semanas subsequentes e torna, assim, o programa muito mais do seu interesse. E lembre-se, as suas dúvidas, sugestões de pautas, são de milhares de pessoas que muitas vezes não têm tempo de estarem passando esse e-mail ou nem sabem disso e que, por acaso, quando eu estiver respondendo, elas vão estar sintonizadas e vão estar absorvendo e aproveitando esse conteúdo. Então, tirem grande proveito e levem essa onda de conscientização a respeito da medicina preventiva para todos os lugares que vocês passarem, porque é muito importante e vocês vão observar a grande melhora em todas as pessoas ao seu redor. Lembrem que uma frase lema do nosso trabalho é que a vitalidade, a longevidade, a qualidade de vida não pode vir de um frasco de drogas. Existem medidas, e essas medidas são conter esse outro lema importante desse projeto Manual do Proprietário, aí há quase 11 anos com vocês, todas as semanas, que é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. E todas essas doenças crônico-degenerativas ocorrem porque alguns distúrbios vêm ocorrendo no nosso organismo ao longo de anos, décadas, e para os quais a nossa medicina ortodoxa, a nossa medicina convencional não se atenta. E não se atenta por quê? Porque se trata de suplementos naturais, de medidas efetivas de conscientização quanto à nutrologia, quanto à hidratação. E isso não é patenteável, isso não gera lucro. E, pelo contrário, isso vai destruir uma grande instituição de arrecadamento de valores brutais, que é justamente a indústria dos remédios, a indústria alimentícia, a indústria da doença em si. Então, por isso, é muito importante esse projeto de conscientização. Claro, eu concordo com vocês, e vocês comigo, que sempre são bem-vindos os novos meios de diagnóstico. Lógico, equipamentos mais sofisticados, equipamentos com melhor qualidade de resolução, onde podemos diagnosticar a doença em fases mais precoces, sendo assim, a cura é mais plausível, não é? Também são muito importantes novos tratamentos. Afinal de contas, quantas pessoas já estão doentes porque não puderam seguir o plano realmente de medicina preventiva. Mas aí também acredito que todos concordam comigo. A prevenção, sem dúvida, é o procedimento número 1. Porque se você previne, você não tem nem que fazer diagnóstico precoce, porque a doença não chegou a aparecer. E não vai ter que usar nem tratamento antigo, nem tratamento moderno, porque não tem doença a se tratar. Então, o grande foco deveria estar na saúde e não na doença, e o grande foco seria a prevenção. Seria não, é a prevenção. E a prevenção é muito simples. Quando você controla aquela meia dúzia
de fatores, entre aspas, que geram grande parte das doenças crônico-degenerativas, justamente as doenças que mais têm custo social e custo econômico, né? Você não deixa o terreno, o corpo predisposto para que essa doença se manifeste e se instale, né? Daqui a pouco eu vou exemplificar para vocês um pouco da visão da medicina funcional integrativa, essa que eu bato na tecla há décadas, que deveria ser a medicina que integra toda a nossa medicina convencional, os diagnósticos, os tratamentos clínicos, as cirurgias, e junto com isso, alia a nutrologia, a prática ortomolecular, a fitoterapia, a medicina chinesa e tantas outras ciências disponíveis há séculos e que, por questão de ego, por questão de interesses, são deixadas de lado, porque eu só vou seguir a que interessa, e a que interessa é só a convencional, como se o resto todo não tivesse valor, como que sua bisavó ou sua tataravó não tivesse cuidado do seu bisavô, do seu avô, em tantas e tantas condições infecciosas, inflamatórias, de dor, com chazinhos, com atenção, com uma dieta especial. E se não fosse assim, nessa época, que não existiam todos esses mecanismos, eu e vocês não estariam aqui, não teríamos sobrevivido, não é verdade? Então, nós temos que tirar o melhor de cada ciência, ajuntar tudo para obter o melhor dos resultados. Eu tenho uma pergunta aqui da Ina. A Ina Silvestre fala assim: Edmond, eu compro leite fresco de saquinho tipo B, porque ela acha que tem maior valor nutricional e que preserva os lactobacilos e as vitaminas, diferente dos leites de caixinha longa-vida, que por serem submetidos a altas temperaturas matam praticamente todos os nutrientes. E a pergunta dela é: se aquecermos no micro-ondas uma xícara de leite fresco, hábitos que muitas pessoas devem ter, obviamente, porque é muito prático, estaremos matando os lactobacilos, os probióticos, ou esses micro-organismos resistem às ondas do aparelho? Olha, Ina, deixa eu explicar para vocês todos, e muito, muito importante a sua pergunta, em relação ao micro-ondas. O micro-ondas é um meio muito prático hoje, é quase impossível subsistir, né, nessa nossa vida ocidentalizada sem o micro-ondas. Mas ele é nada saudável. Né? Ele é nada saudável porque essas ondas, essas microwaves, essas ondas que ele emite para aquecer os alimentos, alteram a forma, alteram a bioquímica do nutriente. E sendo assim, o nosso corpo não consegue, tendo essas ondas matado ou não, e que geralmente sempre matam, porque elas também levam a altíssimas temperaturas em pouquíssimo tempo, mas ela altera a frequência dos alimentos. E alterando a frequência dos alimentos, o nosso corpo tem dificuldade em reconhecê-los e os torna intolerantes. Então, muita intolerância alimentar advém do uso de microwaves. Então, eu não diria que é seguro, não, você aquecer o seu leite fresco no micro-ondas. Uma outra coisa que eu queria deixar para todos é o seguinte: independente dele ser fresco e dele preservar proteínas que se degradam em altas temperaturas, acontece o seguinte: a caseína e a lactoalbumina, as proteínas do leite, além da lactose, que é o que vocês mais conhecem, que é o açúcar dos laticínios, são extremamente intolerantes para seres principalmente adultos. Né? São moléculas muito grandes, que difícil absorção, e quando elas passam do intestino para a corrente sanguínea, normalmente elas produzem a formação de anticorpos contra essas substâncias, e muitas pessoas são intolerantes e nem sabem. Agora,
uma desinformação é o seguinte, é que muitos médicos orientam seus pacientes, principalmente as mulheres, outro erro, como se os homens também não tivessem osteoporose, para que se alimentem com muito leite por ser rico em cálcio. Queria dizer para vocês que isso é uma coisa em desuso. Os últimos estudos mostram para a gente, os estudos clínicos, que o consumo de laticínios não diminui a incidência de osteoporose. Né? Pelo contrário, os países do mundo que mais consomem laticínios têm a maior incidência de osteoporose e de fraturas advindas dessa osteoporose. E os países do mundo, que são os países asiáticos, que menos consomem leite de derivados, têm a menor incidência do mundo de osteoporose. Então, vejam aí que eu não estou vendo qual é o interesse de comer um alimento que é altamente intolerante e que não vai servir para nada. Como a gente faz para preservar esses ossos primeiro, fazer com que a pessoa absorva cálcio em quantidades ótimas de qualquer alimento que ele coma que os contenha. Você comer uma alface tem cálcio, mas para isso você tem que ter níveis ótimos do hormônio vitamina D. E não é só absorver esse cálcio, nós temos que direcionar esse cálcio para o local que a gente quer, que é para o osso. E para isso, nós temos que associar a vitamina D, o magnésio, temos que associar a vitamina D, a vitamina K2, MK7, porque senão esse cálcio absorvido, ele vai para vias urinárias, para formar cálculos renais, ele vai para a parede das artérias, endurecendo essas artérias, aumentando a pressão arterial, ele vai para tecidos moles, ligamentos, tendões, para válvulas cardíacas, para todos os locais que não deveriam ir. Então, eu sugiro às pessoas, mesmo que gostem muito de laticínios, que deem preferência ao leite de coco, ao leite de amêndoas, mulheres, ao leite de soja, mas leite de vaca, eu acho que é uma coisa que a gente poderia passar um pouco distante. Tá ok? Então, espero ter te respondido, Nina. E obrigado pela tua audiência, pela tua pergunta. Agora, quando eu falei para vocês de entender um pouco da medicina funcional integrativa, é muito simples. Olha, diariamente, se não for diariamente, várias vezes por semana, chega um paciente para mim nessas condições, relatando. Olha, eu tenho 62, 65 anos de idade, eu durmo cansado, eu acordo cansado, eu não tenho energia para nada, eu estou hipertenso há tantos anos, tomo tal remédio, eu estou diabético há tanto tempo, tomo tal remédio, o meu ácido úrico está alto, eu tomo tal remédio, o meu colesterol está alto, eu tomo tal remédio, o meu triglicérides está alto, eu tomo tal remédio, e assim eu venho. E eu vou ao médico todos os anos, e todos os anos ele me pede o colesterol, o triglicérides, o ácido úrico, a glicemia, o meu hemograma, e todo ano ele aumenta, ou ele aumenta a dose do meu remédio para o diabetes, ou ele introduz um novo remédio para diabetes, ou ele aumenta a dose do meu remédio para pressão, ou ele introduz um novo remédio para pressão. E eu venho ganhando peso, e eu me sinto cada vez mais cansado, né? E eu não tenho energia para nada. Falo muito bem, então vamos conversar um pouco e me conta uma coisa. Você está com 62 anos agora, com quantos anos você casou? Eu casei com 28 anos. E quanto você pesava com 28 anos quando você casou? Eu pesava 70 quilos. Tudo bem. Agora, com 62, eu estou com 110 quilos. Ou seja, ele ganhou, nos últimos 34 anos, 40 quilos. Né? Muito bem, ele ganhou 40 quilos, o que provavelmente foi por uma má alimentos ricos em índice glicêmico, por ser um workaholic, um executivo que não tinha tempo para se exercitar, por ser uma pessoa estressada com o trabalho, liberando muito cortisol, e ele foi desenvolvendo a famosa síndrome metabólica, que cursa com isso, com sobrepeso, depois obesidade, hipertensão, diabetes e esteatose hepática, aumento de gordura no fígado. Muito bem. Aí eu falo para ele assim, você quer fazer um caminho de marcha ré em tudo isso que aconteceu? Porque você não acordou.
Com 28 anos não tinha esse peso, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, seu colesterol não era alto, seu triglicérides não era alto, seu ácido úrico não era alto, você tinha energia para fazer tudo, né? Você quer fazer uma volta nesse caminho? Puxa, é tudo que eu queria, Edmond, tudo que eu queria. Então, muito bem. Então, agora você vai aprender a comer. Você vai comer alimentos de baixo índice glicêmico, uma dieta baseada em plantas, pouca gordura animal e muitas fibras. Não precisa passar fome, não precisa contar calorias. Vai começar a fazer isso. Você vai, pelo menos, 3 vezes por semana, andar 50 minutos. Eu preciso que você faça 150 minutos de atividade física, de leve a moderada por semana. Isso é fácil, você pode conseguir durante o trabalho, indo almoçar num restaurante mais longe do que você costuma, e andando, voltar andando, subir e descer a escada, e dedicar, antes de ir para o trabalho, 30 minutos para fazer uma caminhada perto da sua casa. Dá para você conseguir. Então, muito bem, acertou a sua alimentação, acertou um pouco de atividade física. Agora, tudo bem, você continua com seus remédios para diabetes, para hipertensão, para tudo que você vem tomando. Eu não vou mexer em nada do que seu médico está dando. Só que eu vou corrigir, eu quero ver esses exames seus. A vitamina D, que é um hormônio, você vai ver a vitamina D dessa pessoa está lá embaixo, ou seja, ele não tem esse hormônio, que é o colecalciferol, que controla o metabolismo, que controla um monte de coisas que mexem em mais de 3.000 genes, comandam 3.000 genes no nosso corpo. Ele não tem, porque ele não toma sol, porque ele não suplementa a vitamina D. Então nós vamos acertar essa vitamina D. Você vai ver a tireoide desse paciente, se ela está em níveis normais, ela está ali no cantinho de baixo dos níveis normais, né? Ela está ali bem devagarzinha, bem hiperfuncionante. Então nós vamos melhorar um pouco a ação dessa tireoide que controla seu metabolismo. E então nós vamos nutrir essa tireoide com selênio, com iodeto de potássio. Se for necessário repor a levotiroxina, que é o T4, um pouquinho para estimular, nós vamos. O T3 nós vamos. Muito bem. Então nós já vimos a vitamina D, vimos a tireoide. E agora, sua testosterona. Sua testosterona está de um homem de 100 anos. Com uma testosterona tão baixa, você não consegue concentração, você não consegue libido, você não consegue trocar gordura por músculo. Então nós vamos acertar essa testosterona. Como é que estão os precursores da testosterona? A matéria-prima para fazer a testosterona, o pregnenolone, o deidroepiandrosterona, o DEA, estão baixos, então vamos começar a suplementar a matéria-prima. Essa testosterona está sendo desviada e está sendo transformada em estrógeno, em hormônio feminino? Tá, porque eu dosei também o estradiol. Então, nós vamos fechar essa via da onde se transforma a testosterona em estrógeno para concentrar mais em testosterona. E para isso a gente pode usar uma plantinha chamada crisina ou uma substância chamada anastrozole. E pronto, a gente fecha essa portinha, concentra mais lá. Mas a testosterona pode estar caminhando para um outro lugar também, que é a dehidrotestosterona, que é aquela que a gente não quer, que é aquela testosterona que faz a barriga aumentar, a barriguinha de chope, a calvície, o aumento da próstata. Aí nós fechamos essa via também com uma outra plantinha, chamada sal-palmeto. Damos matéria-prima. Se for o caso, damos um gelzinho com um pouquinho de testosterona bioidêntica. Muito bem. Corrigimos o hormônio vitamina D, a tireoide, a testosterona. Ensinamos essa pessoa a nutrir adequadamente, a fazer um pouco de atividade física. Começamos a controlar a resistência da insulina com cromo, com vanádio, com magnésio, né? Importantíssimos, cromo, vanádio, magnésio, com metformina. A metformina, que foi patenteada com esse nome como se fosse remédio, é uma planta descoberta na Alemanha em 1937, que é a Zedoaria officinalis. É um medicamento que é baratíssimo e não faz mal para ninguém. Existem os ótimos medicamentos também, ele é um desses. Então nós vamos usar também a metformina. Então olha quanta coisa a gente está corrigindo. Quando eu corrijo a vitamina D, a tireoide, a testosterona, a resistência à insulina, ele começa a fazer um caminho de marcha ré. Ah, mas vamos ver quanto ele tem de carga de ferro no organismo. Aí você vai ver a ferritina desse homem está em 600, 700. Uma carga de ferro enorme. Grande parte desse ferro,
né, depositado dentro do fígado, causando aquela esteatose. Outra parte nos testículos, outra parte no pâncreas, prejudicando o diabetes, fazendo aquela testosterona ficar baixa. Aí você vai ensinar esse paciente a procurar um banco de sangue, porque ele não vai poder ser doador, porque ele tem hipertensão, tem diabetes, ou tem mais de 65 anos, e ele vai fazer a flebotomia terapêutica. Então você vai orientar para ele fazer 4, 5, 6, pode ser uma a cada 20 dias, uma vez por mês. Então ele vai retirar uma quantidade de sangue, infelizmente não vai poder ser utilizado para salvar uma vida, vai ser descartado, e depois que você vê essa pessoa, depois de 2 meses, 4 meses, 6 meses, ela está com uma ferritina de 100, tirou aquela carga de ferro de dentro do pâncreas, do fígado, ela já perdeu, depois de 6 meses, 15 ou 20 quilos dos 40 que ela ganhou, a insulina está muito mais baixa, os níveis de vitamina D estão ótimos, e o médico já está sendo obrigado a diminuir drasticamente pela metade a quantidade de remédio para pressão, a quantidade de remédio para diabetes, tirar o remédio para o triglicérides, tirar o remédio para o colesterol, diminuir o remédio do ácido úrico. Por quê? Porque o corpo está entrando em equilíbrio, porque ele está fazendo o caminho de marcha ré, porque ele passou a usar a medicina integrativa funcional. Ele passou a ser visto como um ser total, e não como um diabético, como um hipertenso, como um obeso, como um dislipidêmico, ou seja, que tem colesterol e triglicéridos aumentados. Então, essa é a medicina convencional, entende? Me chegou mais uma perguntinha aqui, da Amanda Oliver. Ela pergunta assim: Edmond, se eu ficar tomando derivado do leite, pode atacar meus rins? Sem dúvida, pode, porque se você não tiver o magnésio e a vitamina K2 e MK7 para direcionar esse cálcio todo que você absorve dos laticínios, você vai depositá-los em rins e fazer cálculos urinários. Então, Amanda, você deveria estar tomando magnésio junto e a vitamina K2 e MK7. Né? Tem mais uma pergunta da Amanda. O que acha do kefir? Olha, não sendo de leite e se utilizando pouquíssimo açúcar mascavo, eu acho até uma fonte razoável de probiótico. Tá ok? Então, obrigado pela Amanda também, que acabou enviando aqui mais algumas perguntas. E deu tempo da gente bater esse nosso papo gostoso, como toda terça-feira. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Quem não pôde ouvir, indiquem para os amigos. Uma grande ferramenta é o youtube.com. Vão no youtube.com, se cadastrem no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, é muito simples. Daqui 3 dias esse programa vai estar lá. Preste atenção em tudo que eu falei e os programas anteriores também. Vocês podem anotar tudo, pesquisar e principalmente colocar em prática. Então, é youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior. Podem me seguir também no Instagram, Dr. Edmond Saab Júnior. Podem acompanhar o Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab Júnior, porque eu tenho grandes assessoras aí, não dá para fazer tudo, mas a Samira Chaine olha o Facebook, ela põe coisas lá para vocês, a Simone do Consultório da Paulista também o Instagram, e assim a gente vai caminhando junto, trocando informações, e eu desejo uma excelente Semana Santa para todos, uma Páscoa muito feliz, muita paz e perdão no coração. E terça-feira que vem estamos juntos, pessoal. Um abração, tchau, tchau.